Quem está preparado para receber uma palavra que vai transformar a sua vida? Quantos estão preparados? Quantos estão com o coração aberto? Quantos, gente? Quantos querem aprender mais do Senhor? Diga eu. Então pega a Bíblia Sagrada. Não deixe passar nada, tá? Hoje nós vamos startar, a primeira mensagem é hoje. Amanhã a gente conecta com hoje, tá? Então, quem faltou hoje já vai perder muita coisa. Já vai perder muita coisa. Não falte amanhã, venha, chegue cedo, tá? Para você receber amanhã também. E domingo a gente conclui essa série de 3 mensagens, tá bom? Efésios, capítulo 1, verso de número 4. Efésios, capítulo 1, verso de número 4. Pastor, tem um tema, essas palavras, essas mensagens que o pastor vai ministrar, tem? Qual é o tema? A salvação, o reino e a volta de Jesus. Ok? Se você está tomando nota, escreva: a salvação, o reino e a volta de Jesus. Efésios capítulo 1, verso de número 4, coloca na tradução ACF, a tradução que eu vou ler aqui. Ok? Diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Quantos creem que essa palavra é de Deus? Diga glória a Deus. Efésios capítulo 1, verso 4. Se você não anotou, anota. Efésios 1, 4. Vou ler aqui na tradução King James. Pode colocar King James aí na tela novamente. Diz assim: porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Diga glória a Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você é um eleito do Senhor. Antes da fundação do mundo, você já tinha sido eleito em Deus. Diga: você é criação do Criador. Diga: foi Ele que te fez. Diga: Deus sonhou contigo antes de você começar a sonhar. Por isso, esses 3 dias serão 3 dias de alinhar os teus sonhos com os sonhos de Deus. Amém ou não amém? Quantos creem e desejam essa verdade, digam amém. Então desocupa as tuas mãos agora, em nome de Jesus. Levante sua mão direita para o alto. Vamos agradecer a Deus pela palavra, pela oportunidade que nós temos de, não só de aprender um pouco mais, mas de sermos transformados um pouco mais. Nós podemos tanto evoluir, avançar, como regredir. Isso é uma decisão. Avançar ou regredir. O meu desejo para você que faz parte desse rebanho é que você avance. Que você avance. Pastor, mas eu tenho regredido. Pois em nome de Jesus, tome uma decisão hoje de não regredir mais. Porque o Espírito que habita em você é de avanço e não é de retrocesso. Feche os seus olhos e vamos orar. Paizinho querido, obrigado pela tua palavra. Nós, nesse momento, abrimos o nosso coração e a nossa mente para receber aquilo que o Senhor tem para liberar, para derramar sobre nós, através da tua palavra, Senhor, das Sagradas Escrituras. Eu, como ministro,
como pastor, como discipulador, Senhor, como alguém responsável e incumbido de tamanha nobreza, levar, Senhor, o Evangelho, a palavra do Criador. Estou aqui não para empolgar ninguém, mas para trazer a palavra que transforma, que liberta, que cura, que restaura, em nome de Jesus. Por isso, eu me coloco à tua disposição, que o Senhor fale aquilo que o Senhor quiser falar, e que essa noite, cada pessoa que entrou nesse lugar, saia um pouco mais transformada, saia, Senhor, um pouco mais com a sua salvação desenvolvida, em nome de Jesus, Pai. Que através da palavra, aquele que chegou aqui sujo, saia limpo. Que no decorrer da palavra, aquele que chegou aqui aprisionado, saia liberto. Aquele que chegou enfermo, saia curado. Em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Sente-se, por favor. Então, nós vamos aprender esses 3 dias sobre a salvação, o reino e a volta de Jesus. Muitas pessoas têm dúvidas, não só têm dúvidas, como também aprenderam errado. É muito importante você tomar nota, porque vai ter bastante coisa aqui que eu vou ensinar você provavelmente nunca ouviu. Provavelmente você nunca ouviu o que eu vou falar aqui, algumas coisas que eu vou falar para você. Outras coisas você aprendeu errado. E aí a tua mente vai bugar primeiro, depois ela vai desbugar e aí você vai absorver. Tá certo? É muito normal, ok? Vai ter coisa que você vai ouvir e você vai ficar chocado, porque a palavra, ela não é para massagear o teu ego, ela é para te transformar. Por isso, quando você ouve a verdadeira palavra, primeiro você fica irado, com raiva. Por quê? Porque a palavra confronta. E confronto dói. A gente não quer ser confrontado. A maioria de nós, a gente vem para a igreja para ser empolgado pelo pastor. A gente vem para a igreja querendo algo para nosso. Um desejo, uma satisfação de um desejo. Eu estou aqui na igreja, eu quero receber algo aqui. Só que no inconsciente, você quer receber aquilo que você quer. E quando você leva uma paulada como um martelo que esmiuça a pedra, aí na hora você fica irado. Porque a palavra vem como um confronto, mas não existe transformação se nós não formos confrontados na maneira que nós pensamos e na maneira que nós vivemos. Por isso, todas as vezes que você vier para a igreja, você já vem com esse desejo: Senhor, me confronta com a tua palavra. Me confronta. Eu estou aqui não é para ouvir aquilo que eu quero. Eu estou aqui para ouvir aquilo que eu preciso. Já teve pessoas, gente. Essa pessoa, ela está conosco até hoje. Ela está um pouco mais distante, mas ela ainda faz parte do rebanho. A igreja é lá na Urucutuba. Quem conhece a rua Urucutuba ali no Bom Jardim? Levanta a mão aí para eu ver. Pronto. Agora deixa eu perguntar aqui. Quem que lembra da igreja na Urucutuba? Quem lembra? Olha aí, 4 pessoas. 5. Né? Tu não tinha nem idade ainda, Aline, nessa época aí. Acho que tu lembra, mas é uma lembrança assim bem rara, porque faz muito tempo. Há 10 anos atrás, né? Lá na rua na Urucutuba ali, já depois da Maria Júlia, né? Lá dentro do Bom Jardim mesmo. E aí eu tava, era assim, eu acho que a igreja era do tamanho da sala de treinamento aqui em cima. Tinha sido tipo uma bodeguinha lá antigamente, tinha umas prateleiras de concreto na lateral. Quem lembra? Oh, benção. A escolinha lá atrás era no barro. Hoje a gente tá no céu. Né? E aí eu estava ministrando a palavra. Teve uma irmã no final do culto, veio conversar comigo e disse assim: pastor,
eu quase que me levanto na hora da palavra para lhe dar um murro. Eu digo, misericórdia, sangue de Jesus. Você ainda vai dar, irmã, você ainda vai dar, que o jeito que você está aí, né? Você está quase encapetado aí. O pastor começou a falar da minha vida. E o pastor olhava assim para mim, falando da minha vida. Eu digo, para você mesmo não. Sei nem quem é tu. E aí, essa irmã foi confrontada pela palavra, né, gente? E na hora ela ficou muito irada, né? E já passaram algumas pessoas pelo discipulado que contaram essa experiência de ouvir a palavra e olhar para alguém do lado e dizer assim, tu contou alguma coisa para o pastor? Ou então, a pessoa que está do lado, no final do culto, me mandar uma mensagem e dizer assim, pastor, ainda bem que eu não lhe contei nada. Porque a palavra hoje foi todinha por fulano. E aí ele veio me perguntar. Mas o que é isso, gente? É o confronto, é a palavra que confronta, né? Por isso da importância de você, quando você escutar a palavra, você desejar aprender a palavra. Nem toda palavra que você escuta nos púlpitos é a palavra de Deus. Por isso que você não pode ser um crente qualquer. A gente vai passando por igreja, e a gente pensa que tudo o que os pastores falam no púlpito está na Bíblia e não está. A maioria das coisas não está na Bíblia. Por quê? Porque pastor não gosta de ler Bíblia. Pasmem. Ele escutou o avô dele falar, que falou para o pai dele, que falou para ele, e ele está repetindo no púlpito. Aí você escuta e você diz assim, é desse jeito. Aí quando você chega aqui e você começa a aprender de Bíblia, aí você diz assim, esse pastor está ficando doido. Só que você veio de um lugar que o pastor não lia a Bíblia. Você também não lia a Bíblia. Aí quando você começa a ser ensinado sobre Bíblia, aí a sua mente buga. Dá um nó na sua cabeça. Porque por isso que eu digo aqui, tem gente que não entende. Eu digo aqui, não acredite no que eu estou falando. Vá para a Bíblia. Vá verificar na Bíblia. Vá olhar na Bíblia. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Deixa eu ver como é que está aqui na Bíblia. É isso mesmo. Pronto. Diga glória a Deus. Porque o meu objetivo aqui não é lhe adestrar, é lhe discipular. Mas nós fomos adestrados, pastor Iranildo, por muito tempo. Senta. Dá a pata. Lambe. Mas por que senta? Por que dá a pata? Por que lambe? Por que se faz isso? Por que se faz aquilo? Presta atenção, crente, ó. Todas as vezes que você decide aprender algo no teu cérebro, escuta, gente, ó, bora evitar a passagem aqui nessa porta, tá? Por favor. Reverência à palavra de Deus, vamos ficar aqui prestando atenção na palavra, por favor, tá? E quem está servindo também. Todas as vezes que você para aprender algo, você diz assim, eu vou aprender. E você para absorver aquilo que você está aprendendo. O teu cérebro, ele começa a realizar novas conexões neurais. Ele recebe aquilo como uma verdade, ainda que você esteja sendo enganado, ainda que não seja uma verdade. Mas essas conexões neurais, essas sinapses, elas começam a ser realizadas, a serem feitas. E você aprendeu. Quando você aprendeu, fica no automático. Quem dirige aqui, levanta a mão. Quem já dirigiu carro manual e carro automático, levanta a mão. Quem já pegou um carro manual e automático na mesma semana, um manual e um automático? Pronto, não dá um bug na mente? Você está no carro automático, você não tem embreagem, é só freio e acelerador. Quando você pega o manual, aí você tem dificuldade de pisar na embreagem, porque o teu cérebro criou um processo
e ele está realizando um processo no automático. Aí você vai desconstruir quando você pegar o carro manual, para ele entender que você tem que pisar na embreagem. E olha, presta atenção, o processo de desconstrução não é fácil. Por isso que é mais fácil aprender do que reaprender. É mais fácil aprender do que reaprender, porque para reaprender, você tem que desfazer o que você aprendeu. Você tem que chegar para o cérebro e dizer assim, não é desse jeito. É desse outro jeito aqui. Aí dá um nó, dá um bug no cérebro. Teve um dia que eu estava no carro automático, e eu já estava aqui no carro automático normal. Dirigindo aqui normal. De boas. Para mim, meu cérebro já tinha se acostumado com a transição. Já estava aqui normal, só freio e acelerador, beleza. Eu tenho um hábito no carro manual, de todas as vezes que eu vou pisar no freio, eu piso na embreagem. Eu não sei se você tem essa arrumação, mas eu tenho esse hábito, desde quando eu comecei a dirigir. Nesse dia eu estava no carro automático. Na minha cabeça, o meu cérebro já tinha se acostumado. Agora presta atenção, gente, olha lá. Nós identificamos a religiosidade nessa hora. Porque a gente pensa que a gente já venceu muitas religiosidades, né? Muita coisa que a gente aprendeu lá atrás, a gente pensa que a gente já conseguiu vencer, né? Só que quando chega um momento que a gente ainda não passou, algumas religiosidades são reveladas. Elas estavam apenas ocultas. Eu passei, estava aqui no sinal verde normal. Passei, no cruzamento aqui do sinal, o carro que está na minha frente para de uma vez. Quando ele para de uma vez, primeira coisa que o cérebro acessa, a religiosidade. O cérebro não acessou a transição para o novo. Ele foi no velho. E aí quando o cérebro vai no velho, a perna esquerda, que é a perna que pisa na embreagem antes de pisar no freio, imediatamente ela vai no freio, muito rápido. Por quê? Porque no carro automático eu afundo o pé na embreagem para ir freando. E aí a perna esquerda afundou o pé no freio do carro automático. Você é doido, pensa numa brecada louca. A mulher estava dormindo dentro do carro, não acorda desesperada não. No meio do cruzamento, o cérebro que realizou um processo de mudança, mas ainda ficou resquícios. Consegue entender o que eu estou falando? Muito cuidado com aquilo que você aprendeu, que não serve mais para essa nova fase da tua vida. Porque em momentos que você não espera, aquilo que você aprendeu lá atrás, que não serve mais para essa etapa da tua vida, pode vir à tona e atrapalhar. E até causar um acidente, gerar um problema no teu casamento, nessa nova fase de discipulado. Quantos estão entendendo isso? Tá, gente? Faz sentido ou não faz? Sim ou não? Tá? Então é importante demais. Cuidado para quem que você abre seu coração para ouvir. Cuidado. Porque o teu cérebro absorve. O cérebro, ele não sabe o que é certo e o que é errado. Então vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 4. Nós vamos aprender que a nossa origem, ela é em Deus. Diga, a minha origem é em Deus. Deus nos fez nele. Antes da fundação do mundo, Ele nos gerou nele. Assim como uma mãe gera uma criança dentro dela. Cada um de nós temos a origem em Deus. Se você sair com isso aqui na sua cabeça, já valeu o cu da noite já. Diga, a minha origem é em Deus. Assim como um filho tem a sua origem na mãe, nós temos a nossa origem em Deus.
Deus nos gerou nele. Repita comigo, Deus é espírito. Diga, Deus é espírito. E o nosso espírito foi gerado em Deus antes da fundação do mundo. Antes, presta atenção nisso. Antes do Senhor fundar o mundo, Ele gerou você nele. Você já estava gerado em Deus. Diga glória a Deus. Só que quando é baixado o teu download e você chega na terra, tem um reset na tua consciência. Porque você tem uma consciência eterna em espírito, porque antes da fundação do mundo você foi gerado em Deus. Só que essa tua consciência é resetada quando o teu download é baixado e você vem à terra. Diga amém. Espera lá. De novo, senão você vai ficar perturbado da cabeça, você não vai entender nada. Você foi gerado em Deus antes da fundação do mundo, em espírito. Porque Deus é espírito. Deus é o Pai dos espíritos. Vamos lá. Deus é espírito. Deus é Pai dos espíritos. Vamos nessa sequência. Deus é espírito. Deus é Pai dos espíritos. Deus em espírito me gerou nele antes da fundação do mundo, assim como uma mãe gera um filho no seu ventre. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 9. Coloca aí na tela para mim na versão ACF. Hebreus 12, 9. Coloca aí na tela. Hebreus 12, 9. Presta atenção, crente, Além do mais, nos educavam, nós respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Você está aprendendo. Na verdade, você está reaprendendo, né? Porque você escutou o pastor Alex dizendo assim: Deus é o Pai dos Espíritos. Aí na hora você fica assim: vixe, será que isso aí que o pastor está falando é verdade? Porque tua mente de macumbeiro é acionada na hora. Pai dos Espíritos. Aí você já raciocina, com a informação neurológica de macumbeiro. Pai dos Espíritos? Mas Deus criou os Espíritos. Infelizmente, a terça parte desses Espíritos criados de natureza espiritual, chamada de anjos, eles caíram e se tornaram espíritos das trevas. Quem participou aqui da série A Trajetória de Lúcifer, levanta a mão e diz glória a Deus. Pronto, então você já sabe mais ou menos como é que funciona, porque eu já ensinei isso para você aqui. Mas agora imagina, antes de você aprender isso, você escuta o que eu estou ensinando agora. Tua mente travaria ainda mais. Você teria uma dificuldade ainda maior de compreender o que está sendo dito. Mas Deus é Pai dos Espíritos. Ele gerou eu e você em espírito antes da fundação do mundo nele. Deus é espírito. Diga, Deus é espírito. Pastor, está na Bíblia? Tá. João capítulo 4, versículo 24. Coloca aí na tela. E anota aí, crente. Deus é espírito. Diz assim, João 4, 24. Coloca na ACF. Deixa sempre na ACF. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus é espírito, gente. É o que Deus é. Deus é espírito. É um espírito com 3 personalidades.
é um espírito com 3 almas: Pai, Filho e Espírito Santo. Escreva: Deus é um espírito com 3 almas: Pai, Filho e Espírito Santo. O que é a alma? É a personalidade, é a pessoa, tá? Então Deus, o que é que ele é? Deus é espírito, certo? Com 3 personalidades: Pai, Filho e Espírito Santo. 3 almas. Pode anotar aí. O que Deus é? Deus é espírito, que tem 3 almas: Pai, Filho e Espírito Santo. E você é o quê? O que é que você é? Deus é o quê? Um espírito que tem 3 almas. E você é o quê? Uma alma que tem 2 corpos. Um corpo natural e um corpo espiritual. Agora travou, não travou? Quem já sabia disso? Levanta a mão. Quem já sabia disso? Você é uma alma que tem 2 corpos, um corpo natural e um corpo espiritual. Abre aí a palavra de Deus em Hebreus. Não sei se eu leio esse texto aqui para você, se a gente tem tempo para isso. Quem quer aprender, gente, aqui? Eu vou ler esse texto aqui, é um texto que você já aprendeu, porque a gente já usou muito aqui aos domingos, tá? Hebreus 11:13 diz assim. Vou me dedicar aqui a ensinar você e a consolidar o que está sendo ensinado, tá bom? Vamos lá, diz assim, ó. Posso ler? Ok? Posso ler? É pela fé. Deixa eu colocar aqui na CF. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é. O que, gente? Do que é aparente. Ou seja, Hebreus 11:13 vai falar que tudo que foi criado não foi criado do que é aparente. As coisas invisíveis que criaram as... O que, gente? As visíveis. Vamos lá de novo, gente. Existem 2 mundos. O mundo aparente e o mundo invisível. O mundo visível e o mundo invisível. Quem já aprendeu isso? Levanta a mão aí. Ok. A gente pode usar o seguinte termo: o mundo natural e o mundo espiritual. Ok, gente? Tá bugando aí? Quem tá acompanhando, levanta a mão, só para eu ver. Porque se estiver muito difícil, a gente vai para algo mais leve. Tá bom? Mas se você estiver acompanhando, a gente continua o raciocínio. Você é uma alma com 2 corpos, um corpo natural e um corpo espiritual. O ser humano é o único ser no universo capaz de se relacionar com o natural e o espiritual de forma simultânea e consciente. Por quê? Porque ele tem 2 corpos. Um corpo natural que é capaz de se relacionar com o natural e um corpo espiritual que é capaz de se relacionar com o espiritual. Isso é incrível, sim ou não? Sim ou não, gente? Ok? Então tem 2 mundos. Você é capaz de se relacionar com esses 2 mundos de forma simultânea e consciente. Por quê? Porque você é uma alma que habita em 2 corpos. Um corpo natural e um corpo espiritual. Beleza. Você tá acompanhando até aí, né? Amém ou não amém? Hebreus 5. Não vou ler o texto, mas em Hebreus 5... vai falar que o alimento sólido é para os maduros. Nós já falamos sobre esse texto aqui também, tá? E a maturidade não vem pelo quanto que você lê a Bíblia, mas pelo quanto que você exercita a sua fé. A maturidade é um nível espiritual de relacionamento com Deus e de exercício de fé. Tem gente que conhece muito de Bíblia, mas é imaturo. Ok, gente? Então, o que é que eu tô... Qual o meu objetivo aqui? Ajudar você a desenvolver um pouco mais a tua salvação. Já já a gente fala sobre a salvação. Você sabia que a salvação ela tem 2 aspectos e 3 tempos?
Sabia disso? Quem sabia que a salvação tem 2 aspectos? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Não sabia. Você vai aprender hoje. Tem o aspecto jurídico e o aspecto orgânico. Diga glória a Deus. Mas eu não vou falar agora sobre isso não. Não sei nem se eu vou falar hoje. Não sei se vai dar tempo. Não sei se você está disposto a aprender. Não sei se você veio aqui para aprender. Né? Estou achando que eu vou parar agora. Tem gente que estava dando glória a Deus porque estava dando papoca aqui no som e estava pensando assim, eu vou para casa mais cedo. Pega ele, Jesus. Dá uma dor de barriga, Jesus. Meu Deus. Hebreus 8 vai falar, pera lá. Você entendeu o 5? Hebreus 5 vai falar sobre a maturidade. Por que eu falei sobre isso? Para que você deseje maturidade. Se você não desejar maturidade, você fica travado na religiosidade. Você fica assim, não, mas isso aqui é assim. Você nem sabe o porquê. Você não sabe nem como defender aquilo. Você não sabe nem como defender a mentira que você acredita. Se alguém perguntar para você por quê, você não sabe responder. Você vai dizer assim, é porque é assim. É porque eu aprendi a vida toda assim. O que é isso? Isso é imaturidade. Você tem que aprender a pensar, a raciocinar. Você tem que aprender a ir para a Bíblia. Tem gente que sai falando coisa por aí e se disser assim, me mostra na Bíblia. A pessoa diz, eu não sei onde é que fica agora. Mas está lá na Bíblia. Não está, nem tem na Bíblia o que essa pessoa está dizendo. Mas ela sai falando as asneiras que ela aprendeu aí afora, que quem ensinou ela nem sabe o que estava ensinando, estava só reproduzindo um sistema geracional adoecido. Se você for conversar com a maioria dos pastores e pregadores pentecostais, você vai ver que a maioria é analfabeto. Eu admiro a dedicação, o esforço, a entrega, tá certo? A força de vontade desses pastores. Mas a maioria não consegue nem estudar, só para você ter uma ideia. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com o que você anda aprendendo lá fora, com o que você anda escutando de pastores no YouTube, no Instagram. A ovelha escuta a voz do seu pastor, e a Bíblia diz que o Senhor daria pastores que lhe pastorearia com inteligência e com sabedoria. Amém, gente? Quem está disposto a ser pastoreado aqui com inteligência, diga glória a Deus. Tá? Então vamos lá, presta atenção nisso. A revelação do Senhor, ela é progressiva, diga progressiva. O profeta disse o seguinte, conhecei e prossegui em conhecer o Senhor. Então eu não posso dizer assim, eu conheço a Deus, eu não preciso mais conhecer porque eu já conheço. Eu não posso dizer isso. Por quê? Porque nunca, nenhum de nós, se tivéssemos a eternidade inteira, e temos, né, para conhecer o Senhor, ainda assim não o conheceríamos na sua revelação completa. Por quê? Porque o Deus no qual nós servimos não cabe na cabeça de um homem. Por isso que tem coisas que você que aprendeu muito há 10 anos atrás, tem coisas que você está aprendendo hoje, 10 anos depois, porque é progressivo. Conhecei e prossegui em conhecer o Senhor. Eu conheço, eu tenho que continuar conhecendo. Olha, inicialmente não faz sentido, mas quando você entender que Deus é muito maior do que a tua cabecinha, Ele não cabe aí dentro, vai ficar fácil de compreender isso. A revelação, ela é progressiva, é um crescimento. A revelação, ela cresce. Antigamente existia um pedacinho dela, hoje já existe um pedaço maior da revelação. Amanhã vai existir um pedaço maior ainda da revelação. No tempo de Moisés era de um jeito, no tempo de Davi era de outro jeito, no tempo de Ezequiel já era outro. Mudou? Não, só cresceu. Diga glória a Deus. Olha, Moisés tinha a revelação
de que a bacia do tabernáculo, ela tinha 50 centímetros. A revelação de Moisés, olha a forma que Moisés enxergou, na limitação humana dele, ele enxerga a bacia do tabernáculo com 50 centímetros. Porque é o seguinte, eu não sei se você sabe, mas o tabernáculo é celestial. O tabernáculo é celestial. O que Deus mostra para Moisés é apenas a sombra do que já existe no mundo invisível. Escuta lá. E eu já expliquei isso para vocês. Porque tudo que existe no mundo aparente não foi criado pelo que se vê. Ou tudo que se vê não foi criado pelo que se é aparente. Mas primeiro criou-se no mundo invisível para se tornar visível no plano natural. Tá fácil de entender? Quem está acompanhando? Ok? Uma cadeira dessa que você está sentando, primeiro, ela foi criada no mundo invisível. Para depois, o ser humano ter o start, o insight, a ideia de criar essa cadeira no plano visível. Existe um texto bíblico que a maioria de nós faz interpretação errada a respeito dele, que diz assim, olha, tudo que ligar na terra vai ser ligado no céu, mas não é. É tudo o que é ligado no céu pode ser conectado na terra. Então, no céu é que é ligado primeiro para poder ser conectado na terra. É uma interpretação errada desse texto. Porque primeiro cria-se no mundo invisível para depois se tornar uma realidade no plano natural. Quantos estão entendendo isso, digam amém. Quantos estão entendendo isso, digam glória a Deus. Aí Moisés, quando o Senhor dá a revelação do tabernáculo celestial, ele vê o tabernáculo celestial como a sombra. É apenas a sombra do tabernáculo verdadeiro. Ele vê no Monte Sinai. E aí o pé do monte, os homens e os animais. O meio do monte, só sacerdotes. O topo do monte, sumo sacerdote. Átrio, santo lugar e santíssimo lugar. Aí ele divide. A bacia ele vê 50 centímetros. Quando Deus se revela a Davi, mostrando para Davi, e Davi passa para Salomão e Salomão constrói, já é diferente, é a mesma revelação, só que a revelação cresce. Davi consegue ver com mais clareza aquilo que Deus mostra, e já não era mais uma bacia de 50 centímetros. No templo de Salomão, porque eu não sei se você sabe, mas quem teve a visão foi Davi, Salomão é filho de Davi, passa para Davi a visão, e passa para Salomão a visão, e quem constrói é Salomão, mas quem teve a visão foi Davi, seu pai, ok? E aí Salomão vai e constrói. Quando Salomão constrói, o que era uma bacia de 50 centímetros, agora é um mar de fundição. O que é um mar de fundição, pastor? É uma espécie de jacuzzi. Com 12 bois embaixo, segurando essa espécie de banheira de jacuzzi, com água aquecida, onde os sacerdotes recreavam. Uau! Mas lá em Moisés era uma bacia de 50 centímetros. Agora na visão de Davi é uma jacuzzi. Uma banheira com 12 bois embaixo segurando. E água aquecida, diga glória a Deus. Hein, gente? Aí, imagina só os anciões da época. Os anciões da época olham para Davi. Quem é você? Quem é você para querer mudar o que Moisés recebeu de Deus? Por quê? Porque as pessoas velhas, elas têm dificuldade com a revelação nova. As pessoas velhas, elas querem engessar o processo. Elas acham que elas já conhecem. E quando eu digo velho, eu não estou falando de idade, eu estou falando de espírito envelhecido. Elas acham que elas já conhecem. E quando lhes é apresentado o vinho novo, o odre velho não suporta. Porque vinho novo não pousa sobre odre velho. O odre velho nunca entenderá a revelação do vinho novo.
porque ele não tem elasticidade para receber o vinho novo. O odre velho, que é uma espécie de bolsa de couro, ele não tem mais a flexibilidade que ele tinha quando ele era novo. Quando o vinho novo pousa sobre ele, o vinho exige dele. Só que ele não suporta, e ele começa a rachar e rompe e desperdiça o novo que foi liberado sobre ele. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: não seja um odre velho. Diga: Deus tem um vinho novo para a tua vida. E você que está se libertando da cachaça, não é vinho novo de encher a cara, não. É vinho novo de um novo tempo na tua história, o novo de Deus, um start, né, da chamada, do propósito que Deus tem para a tua vida. Né? Misericórdia. E quem está na carne já sai assim do culto. Eita, o pastor foi usado. Beber não é pecado, eu vou um vinhozinho, né? Aí já vai por misericórdia, gente. Se embriague do Espírito Santo. Deseje experiências espirituais. Dedique em se relacionar com o Espírito Santo, com Deus vivo. Busque maturidade. Desenvolva sua salvação. Vou falar já sobre isso. Você vai aprender o que é que significa isso. Mas Moisés teve uma revelação. E essa revelação cresceu em Davi. A bacia de 50 centímetros virou uma jacuzzi. 12 bois segurando embaixo a água aquecida. Meu Deus. Aí quando chega em Ezequiel, a revelação muda. A bacia, que era a bacia de Moisés, que virou uma de fundição lá no templo de Salomão, agora em Ezequiel, esse mar de fundição não existe mais. Não existe mais essa jacuzzi. Em Ezequiel, o que era uma bacia de 50 centímetros em Moisés, que virou uma jacuzzi no templo de Salomão, agora em Ezequiel, não é mais bacia nem é jacuzzi, é um rio. Ora, cavarava. Igual o calçamento novo, é um rio de águas vivas. Oh glória, gente, oh glória. Mas Moisés lá atrás enxergou só uma bacia de 50 centímetros. Meu Deus. Quando você está travado, você fica na bacia de 50 centímetros. E você passa o resto da vida achando que é uma bacia de 50 centímetros. E não consegue viver o novo de Deus, porque a religiosidade não deixa. Tem gente que já chegou para mim chorando, dizendo: pastor, a minha luta é grande. Eu choro, pastor, escutando suas pregações, porque dentro de mim tem algo que me impede de avançar no novo de Deus. Eu digo: meu Deus. Satanás purinho. Mas gente. Conhecei e prossegui em conhecer o Senhor. Vai crescendo, a revelação vai crescendo. Ela não muda. É a mesma, ela só cresce. Era uma bacia, é uma jacuzzi, mas na verdade, era um rio. Diga amém. Diga: essa palavra é minha. Tem gente que trava porque aprendeu muita coisa errada. Aí, irmão, para destravar e reaprender é uma guerra. Sabia disso? Sabia disso, irmão? Entrou no Brasil, há muitos anos atrás, um estudo de Kenneth Hagin. Quem já ouviu falar de Kenneth Hagin, levanta a mão aí, a galera que gosta de estudar a Bíblia. Pronto, ok. Um camarada incrível, tá? Mas teve um pequeno estudo que ele pisou na bola, ele acabou errando feio. Ele tem um livrinho chamado O Homem em Três Dimensões. E aí, eu quero que você comece aqui a pensar e a raciocinar para você entender o que eu vou te ensinar agora. Tá certo? Ele começa a ensinar nesse livro que o homem é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Quem já ouviu isso? Que o homem é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Quem já ouviu isso? Pronto. De tanto você ouvir isso, de tanto se repetir isso na sua cabeça, você
acreditou. Você, pronto, é assim mesmo. Apesar de você nem saber o que é que isso significa, você, pronto, é assim. Aí quando eu começo a te ensinar aqui, a tua mente ela buga, ela trava e você não consegue entender o que está sendo ensinado, tá? Pastor, e como é que é? Vou te explicar novamente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Abre aí a Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Gênesis. Ok. Diz assim, ó. E formou o Senhor Deus do pó da terra, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito, o quê? Alma vivente. E tomou o Senhor Deus o homem, e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Eu pergunto para você, onde o homem estava antes de estar na matéria, gente? Ele estava onde? Aonde, gente? Em Deus. Porque Deus, que é o Pai dos Espíritos, Deus que é Espírito, que é o Pai dos Espíritos, gerou o homem nele antes da fundação do mundo. Ok? Aí o que é que Deus faz aqui? Deus prepara a matéria, tá certo? Deus prepara aqui o homem, ok? Do pó da terra, e ele sopra. Ele sopra. O que é que Deus sopra? O que estava dentro dele. Ou seja, você que havia sido gerado dentro de Deus, Deus sopra o Espírito nessa matéria, tá? E aí quando o Senhor sopra, tá? O fôlego de vida, o espírito humano sai de dentro de Deus e entra dentro da matéria. Ou seja, quando há esse encontro, a partir daí surge a... Olha o texto, deixa na tela aí, filho. Olha o texto. Não. Olha o texto. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Você pode escrever aí, Neshama. Quando Deus sopra, o que estava dentro dele, que agora entra dentro da matéria, que é Bassar, no original. Quando Deus sopra, e esse espírito que estava dentro de Deus encontra o Bassar, é que surge a Neshama, a alma. Então, a alma vivente surge quando o espírito se encontra aqui com essa matéria. A alma surge, a alma vivente. Diga, eu sou uma alma, uma pessoa, uma personalidade que habita em dois corpos. Diga, natural e espiritual. A alma vivente, que é o que você é. Diga, eu sou uma alma vivente. Né? Então presta atenção. Você é uma alma que tem um corpo espiritual, que interage com o mundo espiritual, e tem um corpo natural que interage com o mundo natural. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: você é o único ser do universo capaz de interagir nesses dois planos de existência de forma simultânea e consciente. Diga glória a Deus. Presta atenção. Quando Jesus veio e ele morreu na cruz por mim e por você,
ele morre na cruz, ele ressuscita ao terceiro dia, no 40º dia ele sobe aos céus. Diga amém. Por que que Jesus veio morrer por nós? Por quê? Para que a condenação fosse substituída por salvação. O homem pecou lá no jardim e startou a condenação. O homem pecou lá no jardim e startou a condenação. Essa condenação, ela só poderia ser removida através da morte, porque o salário do pecado é a morte. Essa condenação, ela só pode ser resolvida com a morte. Aí o que é que os sacerdotes começam a fazer? Eles começam o processo de expiamento de pecado através do sacrifício de animais. E isso é um ensaio para o que iria vir, para aquilo que haveria de vir. Era um ensaio. Eles transferiam o pecado para o animal e o animal era sacrificado, porque o salário do pecado é a morte. O animal que era sacrificado, ele tinha que ser perfeito. Não poderia ser um animal com mácula. Esse animal recebia os pecados e era sacrificado ao Senhor. Era apenas um ensaio, porque o animal, ele não tinha como, de fato, carregar os pecados do ser humano, porque quem pecou foi o homem, e havia necessidade de que esse homem morresse para que houvesse a justificação e essa condenação ela fosse removida. O que é isso, pastor? Esse é o aspecto jurídico da salvação. A salvação tem dois aspectos, o aspecto jurídico e o aspecto orgânico. Escreva aí. O aspecto jurídico está relacionado ao espírito e o aspecto orgânico está relacionado à alma. Eu quero que você anote. Aspecto jurídico está relacionado ao espírito e o aspecto orgânico está relacionado à alma. Quando o homem ele peca, o espírito morre, porque se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreria. Deus fez todas as árvores e de todas as árvores o homem poderia comer. Ele só não poderia comer de uma única árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, pastor Iranildo, é o dízimo do jardim. O Senhor diz, você pode comer de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode. A árvore do conhecimento do bem e do mal é o dízimo do jardim. As pessoas pensam que o dízimo é coisa da lei, mas não é. A lei ela só veio para resguardar um princípio que já foi quebrado. Então o princípio de não comer, de não mexer naquilo que é de Deus, já era vivido no jardim. Olha, você vai poder comer de tudo, menos do dízimo. Você não mexe naquilo que é do Senhor. É um princípio que já era exercitado no jardim do Éden e foi quebrado pelo homem. Então o homem come da árvore que não era para comer. Quando ele come da árvore, o espírito dele morre. E é o espírito que conecta você com Deus. É o teu espírito que te conecta com Deus. Se o teu espírito morreu por causa do pecado, automaticamente você está desconectado de Deus. Pastor, mas não é corpo, alma e espírito, pastor? Sim, e o espírito morreu e o corpo, a alma, entra em uma morte gradativa. A alma entra na morte por causa do ego, porque Deus foi tirado do trono da sua vida. E essa alma agora que tem desejos e que tem vontades,
não consegue mais direcionar esses desejos e essas vontades para Deus, porque ela está sem conexão com Ele. E o ego ocupa o trono da sua vida agora, e essa alma entra em uma morte gradativa. E o corpo também, esse homem que não adoecia, esse homem, esse ser humano que não tinha deficiências, que não tinha dores, agora vai ter dores, vai ter deficiências, vai ter enfermidade e vai morrer também. Quantos estão entendendo isso? Por isso que eu quero que você entenda que a salvação, que tem dois aspectos, jurídico e orgânico, que eu vou explicar para vocês, ela acontece em três tempos: corpo, alma e espírito. Quando Jesus vem para te salvar, essa salvação que Deus tem para você, ela acontece no corpo, ela acontece na alma e ela acontece no espírito. Presta atenção, escreva: corpo, alma e espírito. No espírito é o aspecto jurídico. É o que Jesus fez, eu vou explicar para você aqui, tá? Na alma é sua responsabilidade, é o aspecto orgânico. Já eu vou explicar como é que funciona. Ok? E no corpo é um bônus da salvação na alma, do aspecto orgânico. Quando você for, porque tem gente que não vai experimentar a morte. Tem gente que vai passar pelo rapto, que a gente conhece como arrebatamento, né? Só que biblicamente mesmo, o arrebatamento é só na segunda vinda, tá? Tem gente que não vai experimentar a morte, vai passar pelo rapto. Num piscar de olhos, vai ser raptado. Cadê fulano? Meu Deus, Jesus voltou. Não, na verdade, o rapto não é nem considerado uma volta de Jesus, tá? Você vai ser só... É chamado de primícias. Eu não sei se você entende, mas primícias é uma colheita que existe antes da colheita principal. Preste atenção para quem gosta de aprender. Quando você vai colher, existe uma colheita que antecede a principal colheita. E essa colheita é chamada de primícias. Por isso que o rapto, a galera que vai sumir. Cadê fulano? Meu Deus, eu fiquei, né? Essa galera que vai sumir, que se chama rapto, eu quero que você anote. Não é, você aprendeu arrebatamento, mas o termo correto é rapto, tá? O arrebatamento vai acontecer na colheita, quando todo olho vê ele vindo em seu trono e a nova Jerusalém descendo entre as nuvens. Diga amém. Então, presta atenção. O rapto é considerado a primícia da colheita, porque a colheita vai ser no dia que ele vier e todo olho o verá. Essa vai ser a colheita. Só que tem uma colheita que antecede a colheita principal, que é a primícia. A colheita que é colhida antes, que em Apocalipse, pastor Iranildo, é colocado o termo dos 144 mil. Quem são os 144 mil? É a primícia da colheita. Não é a galera dos testemunhos de Jeová, não. Hein, gente? Eu sempre fiquei assim encucado, né? Se os testemunhos de Jeová acreditam que só vai ser salvo 144 mil, por que eles estão aí no meio do mundo ainda pregando? Porque já bateu esse número faz tempo. Então quem está pregando já está condenado. Porque 144 mil, gente, é pouco demais. 144 mil tem só aqui em Fortaleza, de salvo. Por baixo, né? Por baixo. Imagina a nível mundial, do tanto de ano que já passou.
Esses 144 mil já tem faz tempo, né? E os outros que estão pregando já estão tudo condenados. Não faz sentido, né? Então, esses 144 mil é um número que está relacionado à primícia da colheita. Aqueles que serão raptados. Meu Deus, cadê fulano? Ai, Jesus, meu Deus, eu fiquei. Né? Só que vai ter a colheita ainda. Tá? Eu quero ir no rapto. Eu não quero ficar para a grande tribulação, não. Hein? Por quê, pastor? Porque eu quero ir pelo amor. Oh, rapaz. Você não sabe o que é dor, não, irmão. Tem gente que está no hospital sentindo uma dor e diz assim, eu quero Jesus. Ai, eu acho que eu vou é pela dor mesmo. Você não sabe o que é dor, não, irmão. Você vai sentir a dor, sabe quando? Quando a galera for raptada e você ficar, e o Espírito Santo for removido da terra, e o anticristo começar a reinar por 7 anos, aí você vai saber o que é dor, irmão. Você vai saber o que é dor. Você vai comer o pão que o diabo amassou para negar Jesus. Porque agora, com a ajuda do Espírito Santo, você está achando difícil? Você acha que dói, irmão? Imagina sem a ajuda do Espírito Santo. Mas deixa eu te ensinar, presta atenção. Espírito, alma e corpo. Quando aqueles que estão, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro. Aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro. Por quê? Por que os que estão mortos ressuscitarão primeiro? Porque são 40 dias para o corpo que foi imortalizado ser glorificado. Fica pesado para você entender, não vou falar sobre isso não. Jesus, quando ressuscitou, ele ressuscita imortalizado, mas ainda não glorificado. Ainda tem as chagas no corpo dele, mas ele já estava imortalizado. Ele entra em uma casa cujo as portas e as janelas estão fechadas. Por quê? Porque ele está com o corpo imortalizado, mas ainda não glorificado. Quando ele ascende aos céus no 40º dia, já não havia mais chagas, porque o corpo já estava tanto imortalizado quanto glorificado. Quando você receber um corpo glorificado, irmão, o seu corpo vai ser perfeito. Não haverá marcas, não haverá dor. Você consegue entender isso? Não haverá sofrimento. Esse sofrimento que você sente no corpo, mas né, essa gastrite do inferno aí, tem até uma bactéria no estômago, né? Como é que é o nome da desgraçada? H. pylori. Olha aí, olha o nome da H. pylori. É o nome de um capeta. H. pylori. Que é isso? Deve ser um demônio, uma bactéria do Satanás. H. pylori. Não vai ter isso, irmão. No teu corpo glorificado não vai ter isso. Essa dor na coluna que tu tem não vai ter. Não vai ter. Essa dor no joelho que tu tem não vai ter, irmão. Esse problema de enxaqueca que tu sente não vai ter. Tá entendendo isso? Esses apertos que tu sente no coração que parece que tu vai morrer e tu fica procurando ar e não encontra, não vai ter, irmão. Porque você vai receber um corpo glorificado. Entende? O que é isso, pastor? Salvação no corpo. Quem está entendendo isso? Ok? Salvação no corpo. Salvação no espírito. Salvação no espírito. Gente, deixa eu só perguntar aqui. Quem aqui acredita que está salvo? Levanta a mão. Tem certeza, irmão? Quem acredita que não está salvo? Levanta a mão. Quem acredita que está salvo na alma? Levanta a mão. Quem acredita que está salvo no espírito? Levanta a mão. Quem acredita que está salvo no corpo?
Quem não está acreditando é mais em nada agora. Quem não está entendendo mais é nada. Quem achou que sabia de alguma coisa agora não está entendendo mais é nada. Levanta a mão. O Regis gosta, eu sei que você gosta. Ó, presta atenção, crente. Salvação. Uma vez salvo, sempre salvo? Ou salvação se perde? Calvino vai ensinar, um grande teólogo, vai ensinar que uma vez salvo, sempre salvo. Ele está certo ou ele está errado? Tem uma guerra aí por causa disso, né? Uma guerra. Armínio vai ensinar, que um grande teólogo também, que a salvação se perde. Quem que está certo? Calvino ou Armínio? Quando você conversa com alguém que estuda a Bíblia, a pessoa vai dizer assim: tu é calvinista ou tu é arminiano? Eu digo, eu sou de Jesus, irmão. Eu acredito no sacrifício da cruz. Você fica toda... Olha, os dois estavam certos, só que um vai falar do espírito e o outro vai falar da alma. Gente, pouquíssimas pessoas sabem disso que eu estou lhe ensinando, tá? Porque a revelação, ela cresce. E aquilo que não se entendia lá atrás por causa de limitação humana, se entende hoje. A bacia de 50 centímetros virou uma jacuzzi. A jacuzzi, sustentada por 12 bois com água aquecida, cujos sacerdotes se recreavam nela, virou um rio. Diga amém, né? Então, Calvino, quando ele diz assim, ó, salvação não se perde, ele está certo. Só que ele está falando, gente, da salvação no espírito, que é o aspecto jurídico da salvação. Está falando da salvação no espírito. Por isso que o apóstolo Paulo, quando vai falar sobre a salvação, dizendo que a salvação é pela fé e é pela graça, não é pelas obras para que ninguém se glorie, ele está falando da salvação no espírito, do aspecto jurídico da salvação. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte: olha, Deus, ele é juiz. Existe um réu, existe um culpado. Porque esse culpado, ele pecou. E o pecado, a desobediência, o erro dele, faz dele condenado. A não ser que alguém assuma a responsabilidade de justiça. Porque como juiz, eu tenho que fazer justiça. Então Deus, gente, é um justo juiz. A justiça vai ter que ser feita. Então o que é que ele faz? Ele ama você de uma tal forma que ele envia Jesus. Aí Jesus vem, ele pega os teus pecados sobre ele, como o ensaio que era feito no Antigo Testamento, onde os pecados humanos eram colocados sobre o animal, para o animal ser sacrificado. Porque eu sou culpado de quê? Eu sou culpado de pecar contra Deus. E qual é a condenação para o pecado contra Deus? A morte. Então, para que a justiça seja feita, eu tenho que morrer. Aí Jesus vem e diz assim: pera, para a justiça ser feita, tem que ter sacrifício, tem que ter morte, por causa dos pecados que estão sobre você. Deixa eu levar os teus pecados, que para ter justiça, esses pecados necessitam da morte para se haver justiça.
pois deixa eu levar os teus pecados e eu passo pela morte por você. Você que tem que morrer não terá mais que morrer, porque eu vou morrer no teu lugar. Foi isso que Jesus fez. Todas as vezes que você olhar para a cruz, irmão, traz aquela cruz que está ali atrás, bota aqui no altar, 2 obreiros aí, voado, jogo bala, que nem o rápido quando o povo for levado pro reino. Isso, gente. Olha como vocês são rápidos. Isso. 2 obreiros homens, isso, foram tudo raptados os homens, tá só os... Olha aí as mulheres, ó. Oh, Jesus amado. Acabou os homens não tem mais homem no mundo não, irmão. O negócio de Jesus está perto de voltar, irmão, porque já tem pouco homem, e os homens que vêm pensam que é mulher. Esculhambou o negócio. Não é não? Certeza que Jesus está perto de vir. Quando eu era adolescente, eu já estudava sobre isso, que já tinha o dobro de mulher para cada homem. E aí, isso, Gilson, você tá rápido. Bota aqui. Coloca aqui. Ele está servindo a Santa Ceia. Bota aqui. Bota na base. Isso. Obrigado. Aí, obrigado, gente. Obrigado. Diga amém, gente. Todas as vezes que você olhar para a cruz, enxergue você morto. Todas as vezes que você olhar para a cruz, enxergue você morto. Por quê, pastor? Porque só haveria salvação, você só seria absorvido da culpa se houvesse a morte. E você morto é absorvido. Então Jesus na cruz é você que deveria ter morrido, porque os pecados eram os seus. Jesus estava lá por causa dos seus pecados. No aspecto jurídico tinha que ter morte, então ele foi lá e morreu. Ele se fez homem por quê? Porque foi você que pecou, não podia ser um animal. O animal no Antigo Testamento era um ensaio. E aí Jesus se faz homem e ele vem para a cruz e morre por causa dos teus pecados, por causa dos meus pecados. E aí Deus, quando olhar para você, Deus não pode matar você. Por quê? Porque você, na pessoa de Jesus, já morreu. Por isso que para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Uau! Essa é a hora que você aplaude a Jesus. Salvação no Espírito, aspecto jurídico da salvação. Tudo que precisava ser feito, Jesus fez. Não há nada que você faça ou deixe de fazer que faça você merecer ou perder aquilo que Jesus conquistou na cruz. Salvação no Espírito. Só há a necessidade de crer. Quando você é encontrado crendo, automaticamente... Quando você é encontrado crendo, aí nós temos aqui um hábito de chamar à frente, consolidando o que Paulo fala lá em Romanos, que com o coração se crê, mas com a boca se faz confissão. Então a gente chama à frente aqui para ter um momento de confissão de fé. Mas nesse momento que você creu, Deus, que é Espírito, Ele entra em você e se une com o teu espírito, fazendo você
que estava morto no espírito por conta do pecado, nascer de novo. Uau. Gente, quem está entendendo? Tá fácil? Tá fácil de entender? Tá fácil de entender. Você tem que aprender. Tem que aprender. Por quê, pastor? Porque o verdadeiro aprendizado conduz a uma possibilidade de transformação. Senão você não consegue. Tá certo? Então agora, Deus entra em você, você passa a ser santuário de Deus, habitação do Altíssimo. Ele se une com o teu espírito. Pastor, isso é bíblico, pastor? É. Deixa eu te ajudar. Deixa eu catar o texto bíblico aqui para mostrar para você. Tá aqui, ó. 1 Coríntios 6:17. Coloca aí, filho. 1 Coríntios 6:17. Segura as pontas aí, crente, tá? Quando a gente fizer essas nossas reuniões de 3 dias, eu vou me dedicar a ensinar você, tá bom? A ensinar você, tá certo? E você não precisou pagar nada para estar aqui, para estar aprendendo, né? Quem participou do congresso da família? Foi top ou não foi, gente? Ensinamento, a mente expandiu, você vai sair também esses 3 dias daqui com a sua mente explodindo. Verso 17, a gente vai ler até o versículo 20, tá, filho? Olha lá, gente. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo... O que, gente? É um mesmo espírito. Há uma conexão de Deus, que é espírito, com o seu espírito, que estava morto por conta do pecado, e agora nasce de novo. Versículo 18. Fugir da fornicação. O que é fornicação, pastor? É a relação sexual antes do pecado, antes do casamento, fora do casamento, tá? Então você, que é a habitação do Senhor e ainda não casou, saia daqui com essa decisão na sua alma de ajustar aquilo que precisa de ajuste. Porque você está conectado com o Senhor. E aí o Senhor diz: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos. Versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Gente, é forte ou não é forte? É forte ou não é forte? É forte. Sim ou não? Sim. Agora, presta atenção, espírito, alma e corpo. Você está salvo no espírito. Sim. Não estava porque o espírito estava morto. Agora o teu espírito nasce de novo. Ok. Por que não tem como mais ter condenação no espírito? Porque esse espírito, ele está totalmente protegido. Porque Deus está nele. Então, existe a personalidade, a pessoa de Deus no teu espírito. Diga amém. Deus está... o teu espírito estava sem personalidade. Esse espírito estava morto. E agora Deus vem e a pessoa de Deus está no teu espírito. Ou seja, esse espírito está completamente protegido. Só que a tua alma não. A tua alma não. A tua alma é uma pessoa, é uma personalidade. Por isso que a alma, ela não está totalmente protegida, assim como o espírito está.
Por isso que a salvação na alma não é como a salvação no espírito. A salvação no espírito, ela é assim, ó, instantânea. Diga, a salvação no espírito é instantânea. Ou seja, está salvo. No espírito, quantos salvos aqui nessa noite? Amém, gente? Se você ainda não aceitou Jesus, irmão, você não pode levantar a mão não, viu? Daqui a pouco você vai aceitar Jesus, aí você levanta a mão, né? Glória a Deus. Mas na alma, a salvação ela é desenvolvida. Você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre isso, sobre desenvolver a vossa salvação. A salvação na alma, ela é desenvolvida. Esse é o aspecto orgânico da salvação, anote. Por quê, pastor? Porque a salvação na alma, a salvação no seu aspecto orgânico, está relacionada à transformação de natureza. A salvação no aspecto orgânico está relacionada à sua transformação que acontece pela sua mudança de mente, pela renovação da tua mente, do teu entendimento. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, ou seja, a natureza das pessoas que estão vivendo no mundo é a natureza corrompida, pecaminosa, depravada, imoral. Não se conforme com isso, sejam transformados. Olha o que ele está falando, gente. Aspecto orgânico da salvação, sejam transformados pela renovação da vossa mente. Essa palavra vocês conhecem muito como metanoia, que é mudança de mente. Só que a verdade é que a maioria das pessoas que estão nas igrejas não mudaram a sua mente. Saíram do Egito, mas continuam pensando como egípcios contaminados. O Egito continua na sua mente, não desintoxicaram, não mudaram a sua mentalidade, gente. Esse processo de desenvolver, ele tem que acontecer. Pastor, quer dizer que eu posso me desenvolver? Pode. Pode, gente. É como, se você se aprofundar mais na palavra no original, essa palavra, ela é metamorfo. É a palavra que dá origem à metanoia. Metamorfo é a palavra oriunda da palavra metamorfose. É como se fosse um processo de metamorfose que a lagarta passa para poder virar uma borboleta. Quando você olha para a borboleta, você diz, meu Deus, que lindo, que belo. Mas quem que era essa borboleta? A lagarta, que se desenvolveu. A lagarta que se desenvolveu. Talvez você tenha se convertido recentemente, irmão. E você esteja com dificuldade de deixar a bebida, de deixar o cigarro, de deixar determinadas questões. Fica tranquilo. Só não para de se desenvolver. Vai chegar uma hora que você vai sair do estágio de lagarta e vai virar uma borboleta. Você vai passar por esse processo de transformação. E quando você estiver no estágio de borboleta, as pessoas, quando descobrirem a lagarta que você era, não vão nem acreditar. Tem gente aqui, irmão, que se vier contar o testemunho e começar a falar que era cachaceiro, começar a falar as esculhambação que fazia no período de lagarta, não tem quem acredite. Não tem quem acredite. Por quê? Porque quem lhe vê borboleta não acredita na lagarta que você era. Só que é uma metamorfose, irmão, é um desenvolvimento. Chega para a borboleta e diz assim, vira lagarta. Vira lagarta. Tem como a borboleta virar lagarta, irmão? Não. Quando a mente expande, ela não tem como voltar mais
para o mesmo tamanho que era outrora. E é isso que eu quero fazer aqui com você, sabe? Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus para expandir tua mente. Para você olhar para o processo que você está vivendo aqui na terra de uma forma diferente. Desenvolva sua salvação na alma, irmão. A salvação na alma, ela acontece pela transformação da natureza. Compete a você se esforçar como cristão. Compete a você a pagar o preço. Compete a você, irmão, a ter nojo das velhas obras que você tinha, das obras da carne que você tinha, e começar a desenvolver obras do Espírito. O mesmo apóstolo Paulo que diz que a salvação é pela fé e pela graça, não é pelas obras para que ninguém se glorie. O mesmo apóstolo Paulo que fala isso, quando ele vai falar aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 6:10, ele diz: olha, os ladrões, os roubadores, os homossexuais passivos e ativos, os que cometem tais obras, não herdarão o reino de Deus. O que ele está falando? Ele está falando de reino. E quando nós falamos de reino, nós estamos falando do aspecto orgânico da salvação. Nós estamos falando da salvação da alma, porque o que vai reinar é a alma, irmão. E para essa alma ela não ser condenada, ela tem que desenvolver a salvação diariamente, através da mudança de entendimento, através da transformação. Eu não posso ser hoje a mesma mediocridade que eu era ontem. Eu preciso exercitar a minha fé. Eu preciso me relacionar com Deus. Eu não posso aceitar a estagnação, irmão. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Da mesma forma que você pode se desenvolver em Deus, tem como você regredir também. E é isso que Satanás quer. Ele quer que você evolua, sabe? Ele quer que você regrida. Mas Deus não vê você com as dificuldades que você tem, não. Deus vê você pronto. Deus vê você como Ele fez você antes da fundação do mundo nele. Ele vê você pronto, liberto, curado, restaurado, transformado. Por isso que todas as vezes que Deus olha para você, Ele vê você com um olhar de esperança. Por isso que todas as vezes que Deus olha para você, Ele não desiste de você. Porque ele já vê você sem essa treta aí, não resolvida. Comece a olhar para você com os olhos de Deus, irmão. E entre no processo para desenvolver a sua salvação. E aí vai chegar um tempo que nem você vai reconhecer mais o seu você de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, de 3 anos atrás. Irmão, eu já profetizo que quando chegar janeiro, você não vai conhecer o você de dezembro, de tão desenvolvido na salvação, na alma que você vai estar, transformado na natureza, sabe? Da natureza pecaminosa para a natureza de Cristo, irmão. O que é a igreja, senão a expressão da natureza de Cristo na terra? Um dia que você entender isso na prática, e alguém perguntar: você é salvo na alma? Você não vai ter dúvida. Eu não vou fazer essa pergunta hoje para não lhe constranger, porque eu sei que a maioria que está ouvindo isso aqui nunca nem ouviu o que está ouvindo aqui nessa noite. A salvação no Espírito é um start para essa grande maratona aqui na terra de desenvolvimento da salvação na alma. Diga glória a Deus. Diga: essa palavra é minha. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: não, gente, eu não vou falar mais nada não. Não dizer mais nada não. Eu ia ensinar outra coisa aqui, mas eu sei que a maioria já está querendo ir para casa. Se der tempo eu falo amanhã, se não der, Deus vai nos dar um momento para eu lhe ensinar isso. Porque eu sei que tem gente aqui que não está suportando. Tem gente que não vai conseguir nem dormir hoje. Depois você vai me contar. Depois você vai me dizer. Vai ficar olhando para o teto dizendo assim: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pastor, mas eu não acredito em nada disso aí não. Fica tranquilo, irmão, que quando eu for raptado você vai acreditar. Quando você me procurar e você não encontrar, você vai acreditar.
Fica tranquilo, irmão, que aquele que não foi pelo amor, ele vai pela dor. Fica tranquilo. Tá tudo certo. Mas aos vencedores, estes reinarão comigo, assim como eu sento no trono com o meu Pai, eles sentarão comigo no meu trono. Quem são os vencedores, pastor? São aqueles que desenvolveram a salvação na alma, transformando a sua natureza, renovando a sua mente e realizando a obra, a vontade do Pai nessa terra.